Boa tarde a todos, eu sou Carlos Lazarim, apresentador do podcast Minuto Condominial. Comigo está o Fernando Síndico, que também é apresentador deste podcast. E nós hoje trouxemos um assunto de extrema importância nos tempos que estamos vivendo. Vamos falar hoje sobre inteligência emocional. E para falar desse tema, trouxemos aqui um especialista da área, o psicólogo Ronan Moraes. Vou fazer uma terapia de graça hoje. Tá certo. Conosco aqui então, Ronan, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui com vocês. Também queria agradecer os nossos apoiadores, nossos patrocinadores do nosso podcast. A SAF Consultoria Empresarial, empresa especializada em estruturar empresas, fazer identificação de problemas financeiros, estruturais, operacionais. Um agradecimento à SAF e também a In-House Gestão de Condomínios, administradoras de condomínios de São Carlos, a primeira administradora fundada por uma mulher em São Carlos. Queria agradecer também a Vox2U, para você síndico, para você profissional da área do direito também. É importantíssimo ter uma excelente oratória, preparação, modulação de voz. É ótimo. Também agradecer aqui ao Ronan Moraes, nosso entrevistado de hoje. Por fim, a Claron Iluminação, empresa são carlense, prata da casa, que fabrica e desenvolve soluções de iluminação e agora está trazendo um departamento exclusivo para atender condomínios. A Claron, que é aqui de São Carlos. Trouxemos aqui um tema importante para ser debatido sobre inteligência emocional, porque os síndicos sofrem muita pressão. Não só os síndicos, né? Acho que hoje em dia tá bem difícil para todo mundo, mas né, a gente tem um foco no condominial, mas o Ronan vai nos esclarecer muitas coisas hoje. Ronan Moraes, que é não só psicólogo, mas também palestrante, dá curso de oratória e também trabalha com questões de hipnose. Ronan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Faça as honras aí. Obrigado, Fernando. Alegria imensa estar aqui e vamos conversar desse assunto, né? Tem coisa mais fácil de entender do que a cabeça das pessoas? Bem difícil. Super fácil, super simples. Não, super simples, né? E eu acho que, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e vamos que vamos. Ronan, o que seria inteligência emocional? A inteligência emocional, quando a gente fala de inteligência, é a capacidade de resolver problemas, criar soluções. E antigamente acreditava-se que inteligente era só aquele que era bom de matemática. Mas depois nós temos um pesquisador chamado Daniel Goleman, ele percebeu que tinha outros tipos de inteligência, entre elas a inteligência emocional, e existe a inteligência musical, inteligência espacial e vários tipos de inteligência. E a inteligência emocional é a capacidade de administrar e lidar com as próprias emoções, com as emoções dos outros, lidar com conflitos, lidar com interações sociais e resolver esse problema de maneira inteligente. Então, às vezes, a gente conhece alguém que é muito bom em matemática, mas quando acontece algum imprevisto, a pessoa fica completamente possuída, né? Ela sai, fica irritada, briga com todo mundo. Nossa, mas a pessoa tem doutorado lá no exterior e olha, uma coisinha dessa desequilibrou. E às vezes alguém que não tem nenhum curso superior, nem é tão bom em matemática assim, acontece o mesmo problema, a pessoa administra o jogo de cintura. Então, essa é a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, resumindo, seria o jogo de cintura. Jogo de cintura. É o jogo de cintura. É o jogo de cintura e também como você lida com o que acontece na sua cabeça. É higienização. Ah, é importante, né? Importante. Tá certo. Ô, Ronan, assim, pro nosso meio, os síndicos, o Fernando aqui, que é síndico, tem vários condomínios, os síndicos sofrem muita pressão. Muita pressão, toda hora o WhatsApp, pressão de morador, pressão de conselho, assembleia, reuniões, problemas no condomínio. E às vezes tem vários condomínios e aí como que faz esse controle para você? Eu sei que é difícil ter as coisas sob controle, mas administrar essa pressão, como gerenciar essa pressão, às vezes condôminos que vêm até com agressão física para cima de síndico, como gerenciar, evitar essas situações? Cara, e eu vou até pegar o gancho do doutor, porque eu falo assim, e como não descontar? Porque você vai acumulando. Você vai acumulando. E, às vezes quem paga é o inocente, né? Você chega lá no seu filho, na sua criança, ele fez algo que toda criança faz, derrubou as coisas na mesa, mas isso é o momento que você se permite descontar todas as frustrações, né? Aí a pessoa vai lá, briga com o filho 100, 200 vezes mais do que seria necessário devido ao erro,
né? E aí, olha que legal, essa criança já aprende que é assim que se lida com emoções. Quando alguma coisa dá errado, você tem que explodir. Aí ele vira um adulto, e aí o sistema vai se... Aí nós estamos... reproduzindo um esquema E que nós estamos aprendemos. ensinando errado. Então, nós estamos ensinando errado, porque acho que ou a gente aprendeu errado, entendeu? Porque não se falava de inteligência emocional. Quanto tempo Era atrás? frescura, né? Frescura. Eu vou falar pra você. Agora o choro. Agora o Sim. choro. O que você tá pensando? E vou falar pra você, eu, antes do meu casamento, eu achava isso. Eu achava que era só frescura. E minha mulher sempre sentou no chão, baixou, conversou com eles. E não que ela fez nenhum curso, nada disso. Ela acha que tem que ser assim. Ela acha que tem que ter uma chance pra criança conversar, se explicar. E eu acho que com o adulto é igual. Porque às vezes o adulto também quer expressar, quer conversar. Às vezes ele só quer falar assim: tudo bem, acho que você não tá certo, mas vamos conversar. Aí se você já... Eu vejo nas minhas interações, às vezes quando eu já bato de pronto a pessoa, ela se arma. Ela se arma. E às vezes é só escutar. Então, eu mudei minha opinião. Meus filhos fazem terapia hoje. E o meu do meio pediu pra fazer. Quando eu vou na psicóloga? Porque eu quero conversar com ela. E ele vai, até hoje os dois vão. E assim, eu achei interessante porque realmente tem coisas que eles falam com o psicólogo que não falam com os pais. Porque também tem coisa que se você falar pro pai, vai ser um gatilho, uma explosão. O pai vai matar a criança. Tipo, nossa, eu tô gostando de uma certa pessoa, ou eu tô tendo tal pensamento, ao invés do pai ouvir e falar, nossa, por que você tá pensando nessa forma? Ele fala, meu Deus, a pessoa é uma bomba, não vou colocar as cartas na mesa. Aí você né? fala pro menininho de 6 anos, seja homem, rapaz. Aí ele vai falar assim, tá, o que significa? O que significa isso? Como que eu sou homem? E aí, esse é o ponto. A pessoa começa a procurar modelos. Vai lá, ver como que o pai lida com as coisas. Fala, ser homem, é isso. Porque a gente tá falando do pai, né? Mas voltando ao condomínio? A conversa vai longe, se deixar. Porque assim, tudo tá ligado, né? Tá interligado na casa da gente. Tá. São ações, são emoções que você vai colocando na sua prateleira. Eu acho que é assim, na minha visão. Eu não tenho essa expertise do senhor. Mas assim, eu vejo que a gente vai pôr na prateleira e a gente arranca da prateleira aquilo que quer naquele momento. Ou uma raiva, ou Eu mudei muito já com isso, de escutar mais, mas ainda acontece. E realmente, às vezes a família é que mais sofre, porque é onde você tem segurança pra falar. Você se dá um pouco mais de permissão pra falar. E às vezes você acaba errando a mão aí. E aí, voltando, como que a gente faz esse link, né? Que nem o doutor falou. Os síndicos, os funcionários também. Quanto desconto nos porteiros, cara? Ele tá só fazendo a função dele. Você não pode entrar, você precisa fazer seu cadastro. E o cara, não, porque eu mando aqui, porque eu pago o seu salário. E é comigo, e é com todo mundo. E isso acho que vai numa carreira até chegar na casa da gente ou na casa da pessoa. Como lidar com isso? Vamos lá, que são dois Eu acho que é muito longe, mas essa uma conversa premissa. vai longe. Vamos começar aqui. Nós temos 2 pontos. Nós temos a pessoa lidando com ela, você com você com as suas emoções, você com a sua frustração, você com as suas expectativas. Então, você com você. Isso é uma inteligência emocional dentro de você. E nós temos uma inteligência emocional, que é uma inteligência social, que é você lidar com os outros. Então, por exemplo, se eu viro para você e falo assim, nossa, você é um incompetente. Isso chega até você e a menos que você tenha um autocontrole absurdo, você vai responder na mesma moeda. Entendeu? E aí começa o bate-boca. Então, vamos supor que o problema principal é mais ou menos assim, você deixou a taça aqui não é lugar de deixar a taça, você é incompetente. Aí pronto, eu engatilhei em você uma resposta emocional condizente, aí você vai começar a me atacar. E de repente nós estamos aqui batendo boca e brigando, porque teve uma vez, um tempo atrás, que você fez tal coisa, e outro dia que você fez não sei o que. Tá, olha aqui, o problema ainda está aqui. É só a taça. Só a taça no lugar errado. Então a gente tira da prateleira tudo que ele ficou pra trás, pra ver quem ofende mais. Não, vamos ver. Na briga do grito, vamos ver quem gritar mais alto e por mais tempo ganha. E aí a gente tá no nosso cérebro primitivo ali, fazendo a resposta fluir, e no final das contas, é o cansaço que vence, né? Porque chega uma hora que alguém tem que ter uma inteligência emocional e falar, depois a gente conversa. Depois a gente conversa, que não tá levando a lugar nenhum. Pegando um gancho, eu sei que é um tema muito complexo, mas existem técnicas que a gente pode delinear aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, para elas poderem, já com esse podcast, ter um conhecimento para lidar com essas situações extremas? Tem várias técnicas, cara. A primeira, que parece a mais besta do mundo, é respirar. Tá? Nossa, sério, Ronan, sério. Vou explicar para você o que acontece. Quando a gente está começando a ter uma discussão com alguém, seu coração começa a
bater nervoso. Beleza. O seu corpo se prepara para entrar num sistema de luta ou fuga. Ele começa a jogar todo o sangue ali para os músculos, preparando você para descer a mão na pessoa. Porque você está numa área de conflito. Aí eu te pergunto, esse sangue que foi para os músculos, ele saiu da onde? Sua cabeça já não pensa direito. Ah, Entendeu? uma boa Ué, observação. você tem que jogar o recurso para onde precisa. Tanto é que às vezes a pessoa começa a brigar, daí você fala, por que você tomou? Cara, eu nem vi. Quando eu já tava descendo a mão na pessoa. Ou alguém que sai correndo, né? Numa situação, escuta um barulho, sai correndo. Quando ela virou a esquina, fala, não, por que eu corri? Ela perdeu o racional da coisa. A gente vê em certos casos, como aconteceu na televisão daquele ator, né? Que viu o rapaz ser atropelado e foi embora. Tem várias situações. Ele pode ter se estressado e ido embora porque não pensou, ou só ido embora porque Ficou foi com medo. embora. Às vezes a pessoa fica com medo, cara. E aí, eu quero puxar um gancho aí, não sei se eu vou atrapalhar a pergunta, doutor. Mas as pessoas julgam demais. E eu acho que aí você joga a pessoa mais no fundo do poço ainda quando você começa a julgá-la. Aquela. Como chama? É o linchamento virtual, né? Isso é muito difícil. Você receber crítica já não é fácil na vida. Imagina você receber crítica constantemente, como WhatsApp, na portaria, através dos aplicativos. Aí vem a... Vamos tentar, vamos colocar a técnica. É muita Nesse caso. pergunta. Uma pergunta. foi a respiração. A respiração. É. Então vamos respirar. Vamos né? respirar. Técnica. Como funciona a respiração? A gente faz isso o tempo todo, mas esquece. Nós temos uma respiração que ela é superficial, é a torácica. A respiração verdadeira é aquela que você enche a barriguinha, a respiração do bebê dormindo. Então você inspira fundo. Segura o ar por 3 segundos. 1, 2, 3. Solta lentamente. Mais uma vez, inspira. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta lentamente. Então, nesse momento, você está forçando o seu sistema a diminuir o ritmo. E você está começando a prestar atenção na sua respiração. Ok? E isso é como se você está tão na adrenalina da coisa que você quer descer um soco na pessoa, mas você não pode, porque ou você é um síndico, ou porque é um crime, né? Acaba sendo um problema muito sério. Lesão Tem um corporal. advogado aqui, né? Não que seja muito importante, mas Mas é um perigo. Tem esse detalhe, né? toda ação tem uma reação. tem que ter Exato. cuidado. E aí você fala assim... E chega naquele limite do que é o negócio de oxigenar o Isso. cérebro. Vamos oxigenar o cérebro. Então assim, você respira, tá? E aí vem assim, o primeiro ponto, respirar ajuda bastante. Aí vem o grande desafio. Ok, eu entendo que você tá com raiva. Ok? Então, um dos grandes desejos das pessoas é ser reconhecida, é perceber que tem alguém prestando atenção nela. É lógico que, às vezes, a gente não consegue fazer isso o tempo todo, mas assim, se você se descontrolava em 10 casos a cada 10, de 8 você descontrolava, se você diminuir para 7 já ajuda. Sim. Então, assim, eu tô vendo que você tá muito irritado. O que aconteceu? Aí a pessoa vai continuar. Mas você vê que, por exemplo, ela me chamou de incompetente, mas eu não. Incompetente é você, pronto, aí já era. Aí nós dois estamos numa briga de ego aqui para ver quem é o gorila que bate mais forte e domina o território. Agora, se você reconhecer a emoção da pessoa, porque ela não reconhece a própria emoção. Esse é o lance da inteligência emocional. A pessoa está sendo governada pelas próprias emoções e ela não tem noção do que está acontecendo. Olha, eu tô vendo que você tá um pouco... Eu tô só sentindo. Percebi que você tá... O que aconteceu? Tô vendo que você tá agitado, cara. O que aconteceu? Pô, pelo amor de Deus, a gente combinou de deixar a taça no lugar certo. Você não faz nada direito. Então, essas são expressões muito legais, porque é sempre gatilho pra briga. Você nunca faz nada direito, você sempre, toda vez... Que não é verdade. E o outro vai guardando. O outro vai guardando e aí ele explode. Mas vamos pegar nessa situação do conflito, né? Então, ele respira fundo e reconhece que o outro tá sentindo. Fala, ó, eu tô vendo que você tá irritado, cara. O que aconteceu? Aí ele vai falar o que aconteceu. Aí fala, tá, eu entendo. Realmente é uma coisa muito séria. Vamos pensar uma solução. Vamos. Entendeu? Você tá trazendo a Dele pro pessoa problema. junto. Vamos pensar uma solução. Olha, eu coloquei a taça aqui porque nós estamos sem lugar para colocar. Isso dentro de um condomínio é tipo assim, poxa, você colocou alguma coisa ali onde não era para pôr e aquele tipo de coisa. O pessoal geralmente faz isso com garagem. Garagem, eu pensei em garagem também. Eu falei assim, se todo mundo pôr, mas você vai trazer uma solução, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ó, é que assim, nesse estado que a pessoa está descontrolada, você está tentando ajudar ele a se regular. Ah, tá. Entendeu? Não adianta eu querer fazer o que eu quero. Porque ele está descontrolado emocionalmente. Você tem que ajudar ele a se regular primeiro. Fala, então, peraí, vamos pensar algumas ideias. O que você pensou para a gente resolver esse problema? Quando a pessoa está tão desnorteada, ela fala assim, eu não sei. Então, eu também não.
mas eu tô tentando pensar alguma coisa junto com você. Aí, ó, o tom de voz aqui. Porque se eu respondo, pronto, eu caí. A pessoa não escuta mais, ela escuta só o tom de voz. Tem alguns detalhes na comunicação, que a maior parte da comunicação é não verbal. O seu tom de voz diz muito e os seus gestos dizem muito. Então você pode ver que quando você está brigando com alguém, você já está corporalmente todo tenso, você está assim num estado. Agora, se você mostra para ele que você está tranquilo, calma, cara, vamos entender o que está acontecendo. Não dá para acalmar, isso aqui é um absurdo. O que é um absurdo? Colocou isso aqui no lugar errado. Tá, nossa, isso é um negócio complicado. Eu já vi muita gente atender condômino, né? Já aconteceu comigo, tá? Tá assim, ó. Não é, realmente, eu acho que você tá certo. Pô, você tá esnobando, cara. Isso, eu vou falar uma coisa pra você. E é automático. É automático, porque você tá tentando fugir do confronto. Tá? De olhar no olho, né? Só que quando você foge do confronto, a pessoa que tá no emocional desequilibrado, ela lê isso como a minha dor não tem valor. A pior Já vi muito isso acontecer. Que eu não me importo com você. E você perde o condômino, rapaz. Você perde, acho que não é nem perder o voto, não é nem perder a pessoa que gosta de você. Você perde a conexão, Você cara. perdeu o respeito. O respeito. Acho que a Seria pessoa fala mais com ele. o caso a escutativa. Você entender o problema da pessoa. Assim, o primeiro é a respiração. Ponto 1 de técnico. Ponto 2 que nós trabalhamos aqui. Escutar. Reconhecer a emoção da pessoa. Seria a escutativa. Isso. Entender realmente a pessoa. E o terceiro, a modulação de voz e gesto. gesto. Para conduzir a pessoa. Exatamente. Aí você acaba percebendo que você tá... Só que isso envolve uma etapa anterior, que é o seu autocontrole. Já a gente fala sobre isso. Mas é basicamente, externamente, assim que funciona. Por quê? A maioria dos problemas podem ser resolvidos com uma boa conversa. Entendeu? Realmente, vamos fazer assim. Estamos com esse problema na garagem. Será que a gente não pode criar um sistema? Será que tem como hoje você abrir essa sessão e amanhã eu faço essa gentileza para você? Então, assim, uma boa conversa se resolve a maioria dos problemas. A mediação, né? A mediação de conflitos. Mas isso parte do pressuposto que a pessoa está disposta para conversar. E quando ela está nesse estado de alteração, ela está disposta a brigar. E é uma briga que muitas vezes não resolve o problema. A pessoa vai e ofende e xinga a mãe do fulano e diz que a outra é incompetente. E assim, ela vai, põe para fora tudo que ela está sentindo e o problema continua ali. E pro síndico que está nessa situação, lidando com uma pessoa dessa que está desequilibrada emocionalmente, às vezes não é exatamente o problema dela. Então ela ganha mal no salário dela, ela chega em casa, ela discute com, sei lá, com o cônjuge, aí o filho vai mal na escola, aí vem o boleto falando que venceu 2 dias de atraso, aí ela vai na garagem dela, tem um carro de outra pessoa. Pronto. Aí ela liga para o síndico indignada. Mas ela tá indignada com o quê? É a garagem realmente? Realmente, é desconfortável, mas é como você falou, as coisas vão se pilhando. Aí vem agora a segunda parte, que na verdade deveria ser a primeira, mas a conversa foi fluindo assim. Como lidar internamente, né? Porque percebe que os problemas vão se acumulando e a gente tem um limite, cara. Chega uma hora que transborda, né? Tem até uma frase que eu ouvi uma vez, você já deve ter ouvido falar, que a boca fala do que o coração está cheio. Quer dizer, chega uma hora que se eu não sei trabalhar essas emoções, o que acontece? Elas vão transbordar. Ou a pessoa desenvolve as chamadas doenças psicossomáticas, que o corpo dela começa a adoecer, ou ela engorda demais, ou perde apetite, ou fica com muito sono, ou perde completamente o sono, ou tem, sei lá, uma hiperlibido para descontar a frustração, ou perde completamente a libido. Então, várias coisas podem acontecer porque essas emoções não estão sendo trabalhadas. Ou a pessoa aprende a regular as próprias emoções, ou ela fica doente, ou então ela acaba soltando essa frustração na forma de comportamento, de falar, de ser agressivo, de bater porta, entendeu? Para tentar dar uma extravasão nessa frustração que ela está sentindo. E aí que tá. Vamos pegar o que é ensinado numa escola. O que é ensinado numa escola é tipo assim, quem descobriu o Brasil, a gramática. Ok, agora, hoje, está começando a ter um pouco de ensinamento de inteligência emocional nas escolas hoje. Mas vamos olhar para a maioria das pessoas que não teve isso. Com quem que ela aprendeu a controlar e lidar com as emoções? Vendo os adultos perto dela. Então os adultos se calavam. Por exemplo, a mãe está frustrada. O que ela faz? Ela cala a boca e faz tratamento de silêncio. Falam lá. Tá tudo bem, meu bem? Tudo. Aí a criança olha e fala assim, é assim que se lida com o problema. Você cala e guarda. Ótimo.
Futuro barril de pólvora. Vai chegar um dia que essa pessoa explode. Ou não, ela vê como que o adulto ali lidava. Nossa, ele batia a porta e batia pé e xingava, você punha ofensas. Ah, é assim que se lida com as emoções. A criança aprende pelo exemplo, cara. E aí vira um problema que, se a gente for buscar as nossas referências, como que as pessoas que cuidavam de você lidavam com a frustração, com o medo, com o sentimento de impotência? A gente falou aqui que as crianças reproduzem, depois elas viram adolescentes, adultas. E como que nós, adultos, podemos reconhecer essas emoções e trabalhar isso para melhorar? Em nós ou neles? Em nós. Em nós. Porque a gente tem que reconhecer esse comportamento que é Como a gente vai reproduzido. ajudar o outro? Exato. Exato. Então, assim, aí vem a palavra que é o meu ganha-pão. Terapia. Fazer terapia às vezes acaba sendo uma educação emocional, porque a pessoa chega lá com tudo aquilo na cabeça dela e o terapeuta, o psicólogo, ele começa a falar assim, tá, o que você tá sentindo? Ah, eu tô irritado, tá? Por que você tá irritado? Ah, tá tudo dando errado. Tudo. Mas você conseguiu chegar aqui, isso deu certo. Não, isso deu certo. Ah, então o que deu errado de verdade? Ah, isso. E dessas 3 coisas que falou, qual que mais te aborreceu de verdade? Não, o que mais me aborreceu mesmo foi tal coisa. Ah, entendi. Então, isso foi o que mais te aborreceu. E por que isso te aborreceu? Porque na hora que ela falou isso, eu achei isso absurdo. Aí você começa a cavar. E a pessoa começa a entender como que ela faz isso. Porque ela não vai admitir para outra, né? Com quem ela tá brigando. Onde está o problema? Não, Vai contar para outra. Ela precisa de uma ajuda para lidar com isso. Ela precisa de uma ajuda para entender como administrar isso dentro dela. Até que chega uma hora que ela... Ah, tá. Tô entendendo como que faz isso. Eu estou aprendendo a regular as minhas próprias emoções. Tá? E estou aprendendo a entender que às vezes o que as pessoas falam para mim, alguém me chama de alguma coisa, não necessariamente eu preciso entrar no nível emocional dele e responder à altura. E tem que ter um autocontrole imenso, porque tem vezes que a pessoa te ofende e você... Ó, vamos conversar depois, porque agora eu não estou num momento legal. Às vezes isso é mais sensato do que você... E isso também irrita o outro, né? Ah, lógico, né? Porque ela quer resolver ali. Na hora. Fala, ó, seguinte, eu não estou em condições de conversar agora. Você me dá 15 minutos para eu poder acalmar e a gente conversa sobre isso? Só que vamos pegar, por exemplo, um casal. Geralmente, a maior parte das coisas acontece em casal porque é uma pessoa que está convivendo muito. E é uma Liberdade. Liberdade. Ah, ela vai entender. Ela me ama, tudo bem. Ele me ama, ele vai dar conta. Só que é um ser humano que tem limites e chega uma hora que o negócio extrapola. Então, a menos que os dois aprendam a entender isso, as próprias emoções e falar, peraí, tem algumas coisas, isso que é legal na terapia. O que a pessoa faz que te irrita? Ah, quando ela fala, isso me irrita. Ah, tá. E por que te irrita tanto? Porque não é verdade. Ah, tá. Ok. Então, primeiro deixa eu perguntar, você já falou alguma coisa que não é verdade pra alguém? Você tá treinando empatia. Ah, já? Ah, entendi. E você falou? Falei, mas é que eu não tava bem na hora. Ah, tá. E você acha que ela tá bem na hora que ela falou isso? Então você começa a colocar a pessoa num checkmate que ela acaba sendo obrigada a falar, realmente, tá. Ela até é meio resistente, né? Sim. Mas consciente, né? Não, mas eu vou te dar uma cutucada aqui. Vamos lá, pra ver vamos lá. o que você vai... E as pessoas que usam isso ao seu favor como manipulação? Existe também. Existe pessoas que usam as emoções como ferramenta de manipulação. Tem gente que fica escravizada, né? Com olha só, o que mais... sentimento. Olha coisas que manipulam. Culpa. Culpa é uma coisa que faz muita... chantagem emocional. Se você não fizer isso, eu vou ficar tão chateado com você. Aí a pessoa faz exatamente o que quer. Mas quando você tem um certo nível de autodomínio emocional, você fala, olha, eu sei que você vai ficar muito chateado comigo, mas isso está indo contra os meus valores, eu não posso fazer. Eu sinto muito que você fica chateado comigo, mas eu preciso me preservar nesse momento. E aí que tá, quando você começa a assumir isso, naturalmente as suas amizades vão trocar. Porque se eram pessoas que te manipulavam emocionalmente e elas perdem o poder sobre você, as pessoas manipuladoras perdem o interesse em você. E começa aqueles comentários, nossa, tá diferente. Não tem mais vantagem, você tá né? arrogante, você tá metido, você não me ama mais. E aí começa, não é que eu não te amo mais aqui. Tem algumas coisas que você faz, eu não sou conivente mais. Se você quer continuar comigo, a gente vai ter que alinhar esse ponto. E aí vem, por isso que eu já escutei algumas pessoas falar, eu tenho medo de fazer terapia porque eu vou separar. Falar, depende, você vai começar a mudar. A pessoa vai te acompanhar aí junto nesse novo rumo ou ela quer permanecer no modelo
que às vezes é o modelo que ela herdou dos pais ou da criação dela e que não é funcional em termos de respostas emocionais. Então, eu acho que as pessoas estão gradativamente entendendo o que é terapia. É aquela ideia que terapia é coisa de louco. Está mudando para terapia para pessoas que não sabem lidar com as próprias emoções ou com os próprios pensamentos. Vou dar um exemplo para você. Como que é a inteligência emocional lidando com os nossos pensamentos? Imagina a seguinte situação. O condômino te manda mensagem. Quase nunca. Quase nunca. Fala assim, Fernando, o encanamento que você consertou estourou de novo. Isso é o quê? É um fato. Sim. Ele ofendeu você de alguma forma? Ele só passou um fato, correto? Mas dependendo da relação que você tem com você, você lê esse fato através de uma lente. Na hora que você fala isso, você fala, nossa, mas que... Não sei se pode falar palavrão aqui, mas que... Não é? Por quê? E aí eu sou um idiota mesmo. Eu sou, nossa, mas eu só faço cagada. Por que que... E aí você começa, através de um fato, a se detonar. Aí vem a segunda parte da inteligência emocional, que é a sua relação com você mesmo. Como você se trata diante das suas falhas. Como você se trata diante dos seus erros. E às vezes nem é sua falha, é uma situação que aconteceu. Mas você abraça como se fosse sua responsabilidade. E aí... Desculpa, Ana. Não, pode concluir. Par, ímpar. Então, enfim, aí no final das contas, acaba sendo assim... Como eu me trato nos meus pensamentos afeta como eu lido com as frustrações e os fracassos. Antes de alguém vir e apontar o dedo que eu fiz coisa errada. Se eu me sinto culpado o tempo todo, a pessoa que se sente culpada, ela carrega esse peso e ela começa a sabotar a própria felicidade. A pessoa culpada não merece ser feliz. Se eu me sinto assim, nossa, eu tenho que fazer perfeito. O perfeccionista sofre pra caramba, porque tem coisas no planeta Terra que ele não controla, tipo, tudo. E aí, no final das contas, ele se sente, nossa, mas eu tô em um problema, eu não consigo fazer direito. Não, você até faz, só que o seu ideal perfeito na sua cabeça não lhe compete enquanto ser humano. É por isso que a gente não pode delimitar ou então julgar aquele que é muito ou pouco para um. Por exemplo, eu quero quadrado, o outro quer redondo. Às vezes incomoda. O que eu tava te interrompendo e o TDAH me deixa assim, tá? Outro assunto de inteligência emocional, né? Tá difícil manter o foco hoje em dia, né, cara? Ainda mais com essa... Muita informação. Desculpa, gente. Deixa eu só responder isso aqui. É isso. É desse jeito. E aí é o seguinte, aconteceu um fato, a gente fez a palestra do final de semana aí sobre stalking, que é a perseguição das pessoas, e aconteceu um fato comigo, né? E nesse ano que eu tive que processar as pessoas para provar que o que eu falaram era mentira. Na verdade, eu queria uma punição, que eu tinha cansado de receber atribuições que a mim não eram verdadeiras. E aí eu vou te falar que nesse ano eu parei de concorrer para síndico, eu só cuidei dos que eu já tinha. Na verdade, eu pensei assim, não sei, eu não procurei nenhum especialista, mas foi, peraí, deixa eu primeiro resolver esse problema para depois arrumar outros, né? Na brincadeira que você entrar mais condomínios, mais problemas para fazer, mais problemas resolver das outras pessoas, dos seus e do condomínio. Então, assim, nesse meio tempo, foi, mas criaram-se uma narrativa. E essa narrativa vai embora. Então, até eu comprovar que aquela narrativa judicialmente era mentira, eu sofri muito. Será que eu sou ruim mesmo? Eu tenho 11 anos de profissão, 20 condomínios, já tive mais de 35, mais de 10 mil pessoas. Se eu tô há 10 anos nesse ramo, peraí, não sou ruim? Alguma coisa a gente falha na vida? Óbvio, a gente volta e refaz, e foi muito que eu fiz. Eu tinha muito condomínio, pouco tempo. Começa a colocar funcionário, o funcionário é legal, depois ele quer ser você, mas não quer passar pelo que você passou. E aí tenta o seu lugar. Tô falando sério, que aconteceu comigo 2 vezes. E aí, não tem problema. Eu acho que a concorrência ela é totalmente saudável, ela não pode ser desleal. E chegou assim um dos funcionários uma vez, Ronaldo, chegar pra mim e falar assim, amanhã vai ter eleição, eu tô pedindo minha demissão, vou concorrer com você. Não foi assim, olha, tô querendo ser, tô te avisando. E já aconteceu outros, falou assim, tô querendo ser, tô te avisando, e eu ajudei. Uhum. Então, assim, é duro você lidar com isso, porque é um filho que você cria, você acha que o cara é seu parceiro, de repente ele quer ser você, né? Ou o que você, não é sem você, é o que você tem. As pessoas idealizam. Você pode tomar assim e falar assim, gente, acho que eu posso começar a gostar mais de mim, porque olha, as pessoas estão desejando, quer dizer que deve ser melhor do que eu tô pensando, porque eu tô aqui, meu Deus, eu preciso parar com isso. O outro fala, eu quero que é seu. Você fala, bom, acho que eu posso valorizar o que eu tenho então, porque já estão querendo, né? É onde eu queria chegar. As pessoas criam uma narrativa para te prejudicar
a sua moral, ou pra você não ganhar condomínios e tal, mas ela quer ter o que você tem ou ser o que você é. Então, peraí. Tem um negócio estranho nessa história. E aí eu comprovei que a coisa que estavam falando era mentira, só que nesse meio tempo, cara, eu sofri de um tanto. Internamente. Não é muito. Sem dormir, comer demais, ansiedade. porque- Eu desencadeei uma coisa, doutor. Fez Vai embora. terapia, Fernando? Fiz nada. Ah lá. Então. Tá vendo aí? Cartão, doutor. Cartão. Cartão, Aqui, ó. isso. Ó, tá Pronto. ok? É. Ó, você já tem meu cartão. Bom, Já então tenho. assim, Cartão- o ponto acaba sendo o seguinte, tá? Qual que é o ponto aqui? As pessoas fazem com a gente, tá? Aquilo que a gente permite. Porque chega uma hora que eu joguei uma bomba pra você e você foi pra sua casa. Aí você começa a absorver aquilo e trabalhar e processar. E tudo aquilo que você questiona perde força. Por exemplo, você pensa assim: será que eu sou um bom profissional? Será que eu fiz direito? Será que isso aqui tá certo pra mim? Será que eu tô na área certa? Começou a questionar, se prepare. Vai começar, porque sua mente ela é muito esperta, ela traz a resposta. Será que tem alguém que faria algo melhor que eu? Aí a sua mente fala: tem, olha só. Será que foi a melhor solução? Aí, lógico, na hora era o melhor que você podia, com o seu estado emocional da hora, com o sentimento que você estava no momento, com a experiência que você tinha na época. Mas, na hora que você pergunta, será que eu fiz a coisa certa? Né? Será que foi o melhor? A sua mente, ela julga, desconsiderando o desequilíbrio emocional que você está passando, desconsiderando a falta de recursos ou a experiência que você não tinha na época, e fala assim: não, você foi um babaca, olha o que você fez. E aí você absorve aquilo como se fosse verdade. E aí vem esse problema. Putz, eu realmente sou uma porcaria. Quando você incorpora esse pensamento, o seu senso de autoestima, tanto que você se considera quanto você se respeita, cai. E quando essa queda acontece, a gente fica muito mais vulnerável a comentários. Por exemplo, assim: nossa, essa taça que você comprou aqui não ficou legal, hein? Eu preferia outro tipo de taça. Em situações normais, você olhar e falar assim: vai lá e compra a taça você. Mas agora, como você já assiminou com esses questionamentos, você olha... Isso te machuca, isso te fere. Poxa, cara. Aí você fica pensando nessa taça uns 3 dias ainda. Eu só falei uma besteira porque, sei lá. E no final das contas, o mundo começa a te machucar mais que o necessário. Porque você se feriu, você abriu brechas. E as pessoas pegam essas narrativas, ou mentiras, ou verdades que sejam, pra si, né? Como dona da razão sem te conhecer. Cara, todo mundo adora uma fofoca. É Você quer tá bem com alguém, você fala assim: Fofoca. você ficou sabendo do Fernando? Aí não, conta. Não, e o Carlos? Você ficou sabendo, Amanda, do Carlos? O quê? Pronto, a pessoa já é seu melhor amigo. Então, infelizmente, nós temos uma cultura em que é muito mais legal falar mal de alguém. Porque se você chega e fala assim: você ficou sabendo que o fulano comprou um carro zero? A pessoa já olha e fala assim: ela já lembra que ela tem um carro que não é zero. É zero, assim, zero valor, né? Ela já se sente mal. Sim. Ela já se sente mal, porque ela compara o patrimônio dela com a sua conquista. Ela desconsidera a luta que você teve para ter esse patrimônio. Ela não imagina o que você passou para ter esse patrimônio. Ela só vê o resultado. Sim. E aí, ela só vê a luta dela, não vê o resultado dela. Ela vê a luta dela e se sente mal. Porque, olha, eu tô lutando tanto, tô com esse carrinho velho. Agora ele com esse carrão. Tipo, ela não pondera isso. Ela se sente mal. Então é o tipo de conversa que, se você falar pra alguém: mas ele deve ter roubado, né? Mas é o que Não, falam sempre todos, né? ele tá desviando dinheiro, com certeza. Não, mas olha, ele é assim com fulano, tá? Ele é assim com fulano deu esse carro pra ele, entendeu? Quem sofre verdade. ainda mais com isso é a mulher, porque se a mulher chega num carrão, você fala: já joga, Tá saindo com alguém. já tira, tá saindo com alguém, já alguém. tira a reputação da mulher. Por que as pessoas fazem isso? Elas não conseguem admitir que o que elas têm hoje, infelizmente, é fruto da luta delas. A pessoa conseguiu aquilo porque ela trapaceou. Uhum. Eu, que sou uma pessoa boa e honesta, eu não fiz nada errado, então eu não tenho as coisas. Infelizmente, a fofoca é mais sedutora por causa disso. O meu advogado, que tocou esse processo criminal, né? E ele falou assim: não importa o que vai dar de resultado, se você ganhar, se você perder, ganhamos, beleza, indenização e tudo. Mas ele falou: aonde o seu nome foi degradado lá na frente, a reparação não vai chegar a nenhum terço. Exato. Porque ninguém propaga o que é bom, a verdade. Ele falou: quantas coisas acontecem na mídia que falam de certas pessoas, não vou nem falar de meio político, nem de nada, que é Qualquer muito- pessoa. Qualquer pessoa. Fez a fofoca.
falar que era mentira ou se retratar é muito custoso. Se não for via judicial, ninguém faz. Não, e você sabe o que acontece? Ibope. É. Agora, A não, fofoca da Ibope, né? A fofoca da Ibope. A reparação não. Não. Ó, fulano acabou de postar nas redes sociais a prova de que aquilo não aconteceu. Tá. Não, e o fulano, você viu o que ele fez? Aí já muda o foco. E aí que tá. Infelizmente hoje, eu acho que isso ocupa as redes sociais. Tinha mais, mas agora piorou. Tinha, mas piorou. O nosso valor inconsciente acaba muito atrelado à nossa imagem aqui. A nossa imagem pros outros. O que não é verdade, porque se você for no enterro de alguém que você admirava, você não põe a mão lá na pessoa, no corpo da pessoa e fala assim, nossa, tinha 14 mil seguidores no Instagram. Não, você fala assim, que pessoa boa pra mim, era alguém que era um exemplo, me inspirou, me ajudou, me respeitava, outro dia, pô, a gente era amigo. Essas são as coisas que realmente têm valor na vida. Mas a gente esquece disso, a gente só lembra disso na morte, né? Essa situação que a gente fica achando que o nosso valor é como os outros estão nos vendo, é o que nos aprisiona. É o que nos aprisiona. E aí, quanto que eu tenho a sensação de que, cara, todo mundo vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. A parte boa é que, assim, não importa a fofoca que inventem sobre você. A fofoca tem prazo de validade. Você é a fofoca legal por 3, 4 dias. Passou 4 dias, ficou sabendo do Fernando? Ah, já tô sabendo. Ah, tá. E o Carlos? O que tem o Carlos? Conta. É isso. Entendeu? Então, por mais que a sua imagem tenha sido sujada e tudo mais, no final das contas, você vira uma fofoca velha. Mas quanto isso não prejudica, né? A vida, a carreira, a imagem. Se a pessoa não tem um controle emocional, como que ela dá a volta por cima? Cara, ela vai ter que dar a volta por cima, falando assim, eu vou acreditar em mim, mesmo que ninguém mais acredite. É isso. Eu vou acreditar em mim, mesmo que ninguém mais E acredite. nesse período, eu falo de mim porque é difícil você falar dos outros, né? A gente tem que falar de nós mesmos. Foi difícil esse período, mas assim, a família ajudou muito, os filhos, né? Oh, olha só que legal. Você viu isso, Carlos? A família ajudou muito. Pilar. É aquela pessoa que você chegava xingando porque você estava desequilibrado emocionalmente. No dia que você tá ferrado, não é ela que estica a mão pra você? Claro que é. E aí que vem o ponto. Por que a gente desconta e mostra o nosso pior lado? Justamente para as Aqueles pessoas que te apoiam. que vão te apoiar quando o mundo inteiro estiver pondo carinha de hate lá na sua rede social. Entendeu? Nós estávamos falando lá fora sobre a pandemia, né? Antes da pandemia, na minha família, marido, mulher, criança, a gente tinha uma relação. Pós-pandemia, a gente só descobriu, durante a pandemia, a gente só descobriu que a gente precisava ficar junto. E isso para nós mudou nossa relação como família. Hoje a gente vê a nossa família muito diferente. E a gente não faz nada que eu a prejudique. Nada. Então a gente conseguiu chegar nesse conceito. Porque tem discussão, ninguém concorda com tudo, são pessoas diferentes, normal. num lugar diferente. Mas assim, é isso que a gente estava conversando ali fora. O que antes da pandemia eu acho que a pandemia nos fez mergulhar mais na rede social, né? Porque você não tinha mais nada para fazer. Você tinha que... Comprei um guarda-roupa novo, mas porque não tinha o que fazer, você não podia sair de casa. Não. Então, é o que eu te perguntei ali fora. Eu sei que não vou te perguntar dados estatísticos, nada, porque isso não tem como, mas piorou após a pandemia? O que as pessoas... O que eu escuto de todo mundo assim, juro, quando sai um rolo num grupo de condomínio, a pessoa vira e fala assim, rapaz, esse negócio depois da pandemia, nossa, como ficou difícil, né? As pessoas são muito valentes na internet, só quer discutir pela internet, te denigre, xinga. A internet, ela acaba sendo um escudo, né? Porque você vai lá, vomita tudo Ninguém que você tá te vendo. ninguém tá te vendo. E outra, você consegue, olha que interessante, destilar o seu veneno com calma, porque você está escrevendo um texto. Não, olha só, isso aconteceu isso, tal, você organiza os seus pensamentos e escreve uma mega de uma defesa aqui a favor da sua causa, né? Quando você está conversando com alguém, você não tem esse timing. Por exemplo, você me ofende, peraí. E você tem aqui 1 minuto, 10 minutos para pensar uma resposta e falar, não. Porque aqui, num comentário, você fica nervoso, mas fala, eu vou acabar com ela, quer ver? Aí, deixa eu puxar a capivara, deixa eu ver a ficha dela. Ah, mas olha só o que ela fez. E aí, tipo, você tem todo o tempo de montar uma defesa, que a pessoa colocou ali, que dá pra você ser muito meticuloso e jogar a bomba lá. Aí você lê aquele comentário muito bem escrito, né? Os haters são até bem articulados em alguns momentos. Aí você fala assim, gente, eu sou uma porcaria. Mas essa pessoa ficou 50 minutos. Ou jogou no chat. Cria um comentário assim, cheio de ódio, por gentileza. Beleza. Aí, ótimo, a pessoa fez isso. Quando ela tá na sua frente, é um gatinho, né? Ela tem que encarar, né? Ela tem que encarar. Ela fala assim, fala na minha cara o que você disse. Ninguém fala.
Muito difícil. Porque se a pessoa fala na sua cara, essa é mais fácil de lidar, por mais incrível que pareça. Eu acho que o que você fez foi errado. E por que você acha que foi errado? Porque você devia ter feito isso, mas eu não consegui fazer isso. Mas você devia ter feito isso. Mas eu não consegui, cara. Eu tô com 42 condomínio. Ah, então você devia pegar menos. É o que eu tô pensando em fazer. Ah, tá. Eu vou pegar menos condomínio e viver uma vida melhor. Desculpa ter te prejudicado, mas eu vou. É o que eu posso fazer. Aí, tá vendo como eu quero mais, mas pô, você já estragou a minha briga aqui com você, cara. Isso que você tá falando é muito interessante, porque eu tive um condomínio que as pessoas reclamavam demais depois da pandemia e tal. Eu falei, faz assim. Acabando o mandato, você escolhe outro. Ah, então tá bom. Aí escolheram. 2 meses. Você não quer voltar? Falei, não. Não, a gente paga um pouco mais. Falei, não. Agora, a própria pessoa que tá lá não quer ficar também. Aí já me ligaram, você não quer voltar? Eu falei, não. Então. Falei, agora coloca alguém de vocês. Pra gente ir finalizando aqui, o papo tá bom. Eu sei que você tem outros compromissos aqui. Deixar a conversa vai longe. Vamos lá. Agora, eu queria que você deixasse uma dica para os nossos ouvintes, pessoal que vai nos acompanhar pelas redes sociais, como lidar com essas emoções, com essas oposições no ambiente coletivo. Por exemplo, uma assembleia, onde o síndico ele começa a enfrentar bastante oposição. Falamos aqui de algumas técnicas, a respiração, entender a emoção da pessoa pela escutativa, mas como gerenciar isso no ambiente coletivo? Qual que seria a sua dica, a sua recomendação? Eu sei que é um tema complexo, mas que pudesse auxiliar o nosso público. Então, que a Assembleia é armadilha, tá? Ah, é? A Assembleia é o local, é a... Arapuca. Como eu chamo antigamente, Arapuca. em Roma, no Coliseu. O julgamento, Coliseu, né? No Coliseu que tinha as lutas, né? Isso aí é o negócio, você vai entrar lá na luta e vai... Mas e não sabe começa a suar bastante, forma aquelas pizzas e Não começa Então, e vem. assim, vamos lá. Isso no caso do síndico que está indo para uma assembleia com os condôminos. Aqui eles estão doidinhos para reclamar. Fritá-los. Na verdade, Ronan, só para contextualizar o caso prático, às vezes não tem nada, mas chega lá na hora, tem um que fala assim, eu quero falar um negócio para você aqui, por que aqui tá X e aqui, onde gastou esse dinheiro com essa nomenclatura? Às vezes é uma coisa tão simples, mas às vezes a pessoa coloca de um jeito que vai despertar no outro, opa, peraí, de onde é? É que nem uma vez, eu vou te dar um exemplo, materiais eletrônicos, comprou tal, eram as câmeras. Então foi lançado como material eletrônico. Mas a gente pagou 15 mil reais de um computador de gamer? Não, gente, é uma nomenclatura. E que estava tudo junto naquela especificação, que depois no analítico, na divisão da nota, vai estar tudo descrito. E a pessoa lança isso. Aí começa, como assim? Vamos jogando videogame na portaria agora? Então, assim, essas armadilhas que o síndico tem que... Tá atento. E é atento. Por quê? É simplesmente porque ela foi notificada. É simplesmente porque cometeu um erro e tem que ser sancionado, ou que foi chamada a atenção. Então a pessoa espera o momento certo para te atacar. Exato. É isso. Tá, então vamos lá. Como lidar com isso? Primeiro, eu tenho que fazer um trabalho interno, deixar meu cartão para ela. Né? Para que de antemão ela não vá assim propensas nessas feridas que eu te falei, que ela está questionando o próprio valor, porque senão qualquer coisinha vai fazer ela abalar. Mas, vamos imaginar uma seguinte situação. A pessoa faz exatamente isso. Ela faz, isso é uma forma, né, de se persuadir as pessoas em que você coloca uma história absurda, como se fosse real, e é tão absurda, tão indignante, que as pessoas elas abraçam essa história e elas perdem a noção dos fatos. E aí, o que vai te salvar são os fatos. Então, é mais ou menos assim. Primeiro, qual o seu nome, por gentileza? Essa parece uma pergunta tola, mas ela faz a diferença. Porque você está se conectando com a pessoa. E tem uma pessoa ali. Qual o seu bloco, apartamento? Qual o seu bloco e apartamento, por favor? Bloco 3, tal, beleza, ok. Então, você é o Fernando do bloco 3, é isso? É isso, ok, Fernando. Então, eu vou te explicar o que aconteceu. Não é um computador gamer, pode ficar tranquilo. E aí, nesse tom de voz, nessa tranquilidade, quando nós compramos, nós tivemos que fazer isso. Alguma dúvida? Só que você tá vendo que isso é uma pessoa se respondendo. Por dentro, ela vai estar assim. Você não viu a nota? Quer me ferrar, cara, pelo amor de Deus. Mas aqui ela tá aqui, ó. Qual o seu nome? Qual o seu nome?
Já ganhou uns Qual segundos bloco? ali pra Você respirar. pra Você respira, né? pra você responder com o cérebro racional, não responder na emoção. Tá, ok. E o que você tá querendo me dizer que esses 15, você acha, então deixa eu ver se entendi, você acha que esses 15 mil reais foi gastado em um computador gamer? É isso que você acha? Quando você coloca assim, a pessoa, é isso que eu acho. Bom, posso te garantir que não foi comprado nenhum computador gamer. O que aconteceu foi o seguinte, nós fizemos isso, foi lançado desse jeito e é por isso que foi colocado dessa forma. Se você tem alguma dúvida, fulano, eu te convido a ficar aqui depois da reunião e você confere a nota comigo. Inclusive, eu vi que algumas outras pessoas ficaram um pouco incomodadas com o seu questionamento e eu peço que vocês também fiquem aqui e juntos iremos abrir e olhar a nota. E aí eu estou à disposição para esclarecer para vocês. Aí você sabe que geralmente a pessoa fala, não precisa. Porque ela já teve o que ela queria. Ela conseguiu pôr para fora a frustração dela e ela perdeu, porque ela queria te desestabilizar. A sensação de que eu fui e constrangi o cara, dá para ele um alívio diante de toda a M que tá a vida dele, que esse é o barato da história. Nossa, acabei com ele lá. Agora, se você fala assim, nossa, nunca tinha pensado, nossa, interessante isso que você tá falando, mas não foi o que aconteceu, tá? O que aconteceu foi isso. Nesse tom de voz, tá aqui. Você quer ver? A gente pode abrir aqui, terminada os pontos da ata aqui, a gente pode abrir isso para você. Tranquilo, fulano? E essa é a técnica. Muito boa a técnica. E outra coisa, você acha que a preparação é essencial? A preparação é essencial, porque a pessoa pode fazer uma pergunta que você não está preparado. Sim. Tá? E nesse caso tem que falar assim, olha, eu te garanto com 100% de certeza que não foi comprado um computador gamer. O que eu vou fazer? Eu, pessoalmente, vou abrir todas as notas e conferir aonde que foi aplicado esse dinheiro. E tal dia eu vou chegar e vou trazer o esclarecimento para vocês. Podem ficar tranquilos. Algo mais? Tipo assim, já resolvi. Qual que é o próximo? Você não dá brecha para a pessoa piorar a situação. Mas quanto tempo vai levar? 15 dias. Algo mais? E nunca deixar de cumprir o prazo. Senão fica um problema para você. Mas você sabe qual que é a pior parte, cara? A pior parte é a seguinte, você vai cavar para encontrar essa nota, você vai ter um trabalho do cão. Aí você vai chegar lá e quando você mostrar, ninguém vai estar nem aí. Porque você já estragou a fofoca. O que eles queriam era pôr fogo no circo. E você chegou com o extintor de incêndio e falou, olha, é isso aqui que vai acontecer. Aí você coloca no grupo e você fala assim, mas o que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Eles nem lembram, né? Mas aí você coloca no grupo assim, pessoal, referente ao comentário do fulano, do apartamento tal, bloco tal, sobre termos gastado 15 mil reais em um computador gamer, estão aqui os prints da tela que provam onde foi utilizado esse dinheiro. E pronto. Ou as pastas ficam à disposição. As pastas não são eletrônicas hoje. Queria agradecer aqui a participação do nosso psicólogo Ronan, que trouxe para nós um conteúdo valiosíssimo. Eu queria abrir aqui para o Ronan fazer as considerações finais aqui para o nosso público. Tá certo, pessoal. Então, eu agradeço o convite. Fica a dica, tá? Procurem terapia, procurem se cuidar. Terapia não é coisa de louco. Você, na verdade, acaba ficando louco se não fizer terapia. Acaba sendo justamente o contrário. E eu tenho um espaço na Rua São Paulo, 465, aqui em São Carlos, e que nós fazemos vários tratamentos lá, né? Então, nós temos a hipnoterapia, psicologia, várias coisas. Chama-se Espaço Melhoria 361, tá bom? E qual que é a consideração final? Aprenda a entender suas emoções, procure conteúdo desse tipo na internet, procure um terapeuta, não seja refém das suas emoções o tempo todo. Em alguns momentos a gente perde o controle, mas que isso não seja a maior parte do tempo. Porque senão você acaba prejudicando as pessoas que você ama, as pessoas que realmente importam, por conta de pessoas que não importam. Não se permita passar por essa situação. O outro também, né? Porque a gente acaba pulverizando o que tem excesso dentro de nós. E esse desequilíbrio todo, vamos dizer assim, atinge os outros ao nosso redor. Então faça o possível para resolver os seus BOs, resolver as suas questões internas, resolver a sua conversa interna, que às vezes é tóxica, resolver a forma como você lida com o que os outros falam, para que você sinta menos refém de comentários negativos. E isso vai te proporcionar ter uma gestão mais saudável das suas emoções e, consequentemente, dos condomínios que você toma conta. Muito bem, muito obrigado, Ronan. Eu agradeço aqui em nome do podcast Muito Minuto obrigado. Condominial. Tenho certeza que para o Fernando Síndico foi um conteúdo valiosíssimo. Eu tava aqui só questionando. Aqui fazendo a terapia, né? Já tava aqui de graça, Terapia. né? Vou te mandar meu Pix. Já puxando a terapia. Da consulta, né, Mandar o Pix da consulta. Tá? Para o nosso público também foi um conteúdo valiosíssimo.